religião Rastafari surgiu na década de 30 na Jamaica e tem raízes africanas, pois seu deus é o rei etíope Haile Selassie. Os seguidores da fé acreditam que voltarão a viver na África depois que os colonizadores e os escravagistas deixarem o continente. Esse conceito provavelmente veio do ativista político Marcus Garvey, de origem jamaicana, que fundou um movimento nacionalista negro nos Estados Unidos durante os anos 20. Além dessa repatriação, a doutrina Rastafari também prega a vida eterna através da reencarnação, abstinência ao álcool, uma dieta cheia de frutas e vegetais, o consumo de cannabis para elevar a espiritualidade e a proibição ao corte de cabelo. Um de seus maiores divulgadores foi o cantor e compositor Bob Marley, que ganhou notoriedade mundial nos anos 70. Já seu símbolo mais marcante é um leão batizado de Leão Conquistador da tribo de Judá. Os Rastafaris não têm um templo específico para rezar. Isso é feito na casa das pessoas ou em centros comunitários, onde eles cantam, dançam, tocam música e discutem temas relativos ao grupo. Seu calendário religioso respeita 7 dias sagrados e o número de seguidores está estimado em 1 milhão de pessoas, concentradas principalmente na Jamaica. O espiritismo é bem diferente das outras religiões. Ele não foi fundado por ninguém, não tem livro sagrado nem presença global. Alguns até questionam se ele pode ser chamado de religião, pois na verdade seria uma subdivisão do cristianismo. Por outro lado, ele tem rituais de fé próprios. A doutrina é passada através das gerações e ele prega a existência de um reino transcendental. Alguns autores espíritas se referem à crença como uma mistura de filosofia, ciência e religião. Seus valores principais são a paternidade de Deus, a irmandade dos homens, a comunhão de espíritos, a continuidade da existência e o eterno progresso da alma, a responsabilidade pessoal e a compensação, e a retribuição pós-morte aos atos feitos em vida. Os espíritas também acreditam na comunicação entre vivos e mortos. Ela é feita através de médiuns, pessoas com dotes extrasensoriais capazes de ver e ouvir espíritos. As mensagens são transmitidas em formato verbal, escritas ou em manifestações físicas. Os contatos acontecem em sessões particulares ou em cultos espíritas, onde eles leem, ouvem o médium, rezam e cantam hinos. Seus seguidores são estimados em 15 milhões e estão totalmente espalhados pelo planeta. Fácil definir o hinduísmo, primeiro pela quantidade enorme de práticas e crenças de seus seguidores. Depois, a religião não tem um fundador específico e nem um método unificado de ensinamento. Para dificultar, ele ainda tem uma longa associação com outras religiões de suas áreas, como o sikhismo, o jainismo e o budismo. Apesar disso, o hinduísmo tem cerca de 900 milhões de seguidores ao redor do mundo. A maior concentração está no Nepal e na Índia, onde 80% da população se diz hindu. Suas escrituras mais antigas, os textos védicos, pregam a existência de um Deus Supremo que se manifesta através de divindades que se chamam Brahma, Shiva, Lakshmi e Vishnu. Ainda segundo os textos, o homem vive um ciclo de nascimento, morte e reencarnação conduzido pelo karma, no qual todos os atos produzem resultados que serão sentidos nessa vida ou na reencarnação, concedida apenas àqueles que viveram como bons hindus. Ao longo do ano, eles têm que respeitar 14 dias sagrados. A principal festa é o Diwali, que quer dizer Festival das Luzes. A maioria das casas dos hindus tem um altarzinho para as famílias fazerem suas preces, chamadas de mantras, e onde são oferecidas flores, frutas, água e incenso aos deuses e deusas. Os atos religiosos também são praticados em templos, com outros membros da comunidade hindu. Um de seus ensinamentos mais importantes é o princípio chamado Ahimsa,
a não violência, que acabou virando o principal slogan de Gandhi no processo de independência da Índia. Na Índia, além do hinduísmo, do jainismo e do budismo, também existe o sikhismo. Fundado por Guru Nanak no século XV, o sikhismo é uma religião monoteísta, isto é, de um Deus só, baseada nos ensinamentos de Nanak e de mais 9 gurus sikhs que o seguiram. Seu Deus está em todo lugar, não tem uma forma nem gênero e todos são iguais perante a ele. Os Sikhs entram em contato com ele através de meditações privadas ou em cultos nos Gurdwara, que são locais para reza. O livro sagrado da religião se chama Guru Granth Sahib. Seus ensinamentos básicos são tratar todos igualmente, trabalhar duro e viver honestamente, ser generoso com os desafortunados, servir os outros e, principalmente, manter Deus na cabeça e no coração durante o tempo todo. O calendário religioso dos Sikhs tem 4 dias sagrados e uma das principais datas é o Diwali, o Festival das Luzes, também celebrado pelo hinduísmo e pelo jainismo. O número de seguidores do sikhismo hoje em dia está estimado em 20 milhões. A maioria vive na província indiana de Punjab. Os muçulmanos acreditam em um único Deus onisciente e onipresente chamado Alá. Eles também acreditam em anjos e profetas que seriam os responsáveis pela divulgação das leis e dos ensinamentos desse Deus. O curioso é que alguns desses profetas se tornaram figuras centrais de outras religiões, como Jesus, Moisés e Abraão. O mais importante de todos foi Maomé, que por volta do século VII estava meditando quando um anjo apareceu e pediu que ele declamasse. Ao ouvir o nome de Alá, Maomé disparou a falar acreditando que suas palavras vinham da boca de Deus. O profeta continuou a ter essas revelações ao longo da vida, e elas acabaram sendo lembradas e documentadas em um livro sagrado chamado Alcorão. Os muçulmanos têm que seguir os 5 pilares do islamismo: declarar sua fé com sinceridade, rezar 5 vezes ao dia, jejuar no mês do Ramadã, ir à Meca pelo menos uma vez na vida e doar dinheiro para os pobres e necessitados. A reza pode ser feita em casa ou nas mesquitas, onde eles tiram os sapatos para entrar, fazem o ritual de lavagem e sentam no chão para mostrar que todos ali são iguais. A religião tem 8 datas sagradas em seu calendário e é a segunda mais popular do mundo, com cerca de 1 bilhão de seguidores. O candomblé veio da mistura de crenças dos escravos africanos das tribos Yorubá, Banto e Fon, com uma pitada de catolicismo. Ele tem cerca de 2 milhões de seguidores e a maioria vive no Brasil. Seu deus se chama Olodumaré e é servido por entidades menores conhecidas como orixás. Seus seguidores acreditam que cada pessoa é filha de um orixá específico que lhe protege e controla seu destino. Não existe o conceito de bem versus mal. As pessoas têm que cumprir seu destino e não importa se o resultado é positivo, negativo, construtivo ou destrutivo. A religião não tem livro sagrado. Ela é passada oralmente e seus cultos envolvem danças coreografadas, canto e música. Já a santeria é uma religião afro-caribenha que também tem elementos da cultura iorubá e cuja origem está associada ao comércio de escravos em Cuba. Seus seguidores também acreditam no deus Olodumaré, nos orixás, e a pitada de catolicismo também está presente, pois alguns orixás estão associados a santos e santas da Igreja Católica. Através de rituais que incluem música, canto, dança e comida, os humanos entram em contato com os orixás.
Isso geralmente acontece em um lugar chamado Ilê ou casa, sob o comando de um Babalorixá, que é líder espiritual da comunidade. Da mesma forma que o candomblé, a santeria não tem livro sagrado e é passada oralmente através das gerações. Fundado no Oriente Médio por Moisés há cerca de 3.500 anos, o judaísmo é uma das religiões mais antigas da humanidade. A relação dos judeus com seu Deus único, criador do universo, é a de aliança. Em troca de tudo que ele já fez, os judeus vivem de acordo com as leis divinas e unem a religião a muitos aspectos de suas vidas. Isso faz com que se sintam o povo escolhido para dar um exemplo de religiosidade e ética aos demais. O judaísmo faz parte do ambiente familiar, tem um forte apelo comunitário e é globalizado. Isso significa que judeus espalhados pelo mundo enxergam uma ligação entre si e se ajudam do jeito que podem. As rezas são feitas em casa, de manhã, à tarde e à noite com o Sidur, o livro de orações, ou em sinagogas. Seus líderes espirituais são conhecidos como rabinos. O judaísmo conta com muitos textos e livros religiosos. O mais importante deles é o Torá, a primeira parte da Bíblia judaica. O Talmud, que fala das leis dadas oralmente e comentários posteriores, também é considerado muito importante. O calendário religioso judeu celebra 12 datas, sendo as mais importantes o Pesach, a Páscoa, o Yom Kippur e o Rosh Hashanah. Existem mais de 13 milhões de judeus no mundo e suas maiores concentrações se encontram nos Estados Unidos e Israel. A fé Bahá'í foi fundada em 1863 pelo iraniano Mirza Hussain, que passou a se chamar Baha'u'lláh, ou Glória de Deus em árabe. Seus seguidores acreditavam que ele era a mais recente manifestação de Deus, mas ele próprio admitiu que não era o último mensageiro da linhagem de Buda, Moisés, Jesus Cristo e Maomé, mas que o escolhido estava a caminho. E ele veio na figura de Sayyid Ali Muhammad, descendente do profeta Maomé por parte de pai e mãe, que ao ser revelado passou a ser conhecido como The Bab. A ideia central da fé Bahá'í é promover a unidade de Deus, a unidade de religião e a unidade da raça humana. Todos devem trabalhar para o bem comum. O verdadeiro seguidor deve rezar pelo menos uma vez por dia, meditar, jejuar nas datas estipuladas e se envolver em projetos que melhorem a moral, o espírito e a saúde de sua comunidade. Não é uma questão assistencialista, do rico doar ao pobre, mas sim fazer com que todos colaborem para eliminar a dependência e a desigualdade. A religião vem de uma raiz islâmica e é bem tolerante com todas as demais. Existem 9 datas sagradas em seu calendário e hoje em dia estima-se que hajam cerca de 6 milhões de seguidores espalhados em mais de 200 países ou territórios. Depois de viver 29 anos no palácio de seu pai, Siddhartha Gautama conseguiu sair e acabou conhecendo de perto o sofrimento da grande maioria do povo. O jovem decidiu abandonar a vida de príncipe e começou a estudar religião com vários sábios, mas isso não contentou, pois ele queria saber sempre mais e testar os seus limites. Aos 35 anos, Gautama sentou-se debaixo de uma figueira sagrada e decidiu não levantar-se dali antes de atingir a iluminação total. Depois de alguns dias meditando, ele finalmente conseguiu. Isso atraiu alguns seguidores e fez com que ele virasse o líder espiritual do grupo. Gautama passou a ser conhecido como Buda e a religião como o budismo. Sua base são as tradições, as crenças e as práticas que vêm dos ensinamentos do Buda, chamados de Dharma.
O budismo prega que é possível acabar com o sofrimento, atingir o nirvana, estado total de paz e plenitude, e escapar do que é visto como o ciclo do sofrimento e reencarnação. Segundo a fé budista, vivemos sucessivas vidas através de reencarnações, que tornam nossa existência mais dinâmica e em constante aprimoramento. Não existe a alma eterna e imutável, nem a independência do resto do universo. O karma, segundo o budismo, é a lei de que, para cada ação, existe uma força equivalente no sentido contrário. Se a pessoa praticar um ato mal, será castigada com a mesma intensidade, e se causar o bem, será recompensada na mesma medida. O budismo é a quarta maior religião do mundo, ficando atrás do hinduísmo, do islamismo e do cristianismo. O que é cristianismo? O princípio central do cristianismo é a crença em Jesus como Filho de Deus e Salvador da humanidade. Mas do que a humanidade precisa ser salva? Para responder isso, nós voltamos ao início. O cristianismo ensina que há somente um Deus e que no início esse Deus trouxe o universo inteiro à existência. Na Terra, Deus criou duas pessoas, um homem e uma mulher, chamado Adão e Eva. Eles cuidam do jardim onde vivem e são livres para comer de qualquer árvore, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Algum tempo depois, Eva é tentada por Satanás e come desta árvore. Em seguida, Adão come também. E é nesse ponto em que os dois se tornam conhecedores do bem e do mal, evidenciada por uma nova vergonha de suas nudezes. Desobedecer a Deus resulta na expulsão de ambos dos jardins e o sofrimento da morte. Muitas gerações após Adão, Deus escolhe um homem chamado Abraão para fazer uma grande nação, uma nação no qual um dia nascerá o Messias, para libertar a humanidade da escravidão do pecado e da morte. O nosso calendário moderno divide o tempo na data aproximada do nascimento de Jesus, que os cristãos acreditam ser o Messias prometido. De acordo com o Novo Testamento, Jesus é nascido de uma virgem chamada Maria, vive uma vida sem pecados e, em seguida, se sacrifica voluntariamente com inspiração substitutiva pelos pecados da humanidade. A palavra expiação é usada para descrever um ato que paga a pena, sofrendo as consequências. 3 dias depois, Jesus vence a morte por ressuscitar dos mortos, para abrir o céu para aqueles que acreditam nele e confiam nele para o perdão de seus pecados. O Cristo ressurreto aparece para muitas pessoas em um período de 40 dias antes de seu corpo se levar ao céu. De lá, ele governa e reina com Deus Pai, e envia o Espírito Santo para ensinar aos seus seguidores. Também é mantido que um dia Jesus retornará a essa terra para julgar todos os seres humanos vivos e mortos e conceder a vida eterna àqueles que creem nele e morte eterna para os que não creem nele. Cristãos chamam a mensagem de Jesus Cristo de Evangelho, que significa boas novas. Isso é cristianismo.